Oi pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre o consumo de carboidratos, quanto consumir por dia. Bem, desde a minha graduação, eu sempre aprendi que nós devemos consumir uma média de 65% do valor calórico total da dieta proveniente de carboidratos, de 25 a 30% de gorduras e de 10 a 15% de proteínas. Mas, no final das contas, buscando fins estéticos ou saúde, essa conta não fecha. Nós não conseguimos bons resultados seguindo essa orientação de macronutrientes. Quando nós consumimos muito carboidratos, a nossa glicemia tem uma tendência a aumentar e, com isso, a insulina também aumenta. A insulina é um hormônio responsável por pegar o açúcar do sangue e levar para dentro da célula. O problema é que quanto mais insulina no nosso organismo, maior a chance de depositarmos gordura no nosso corpo. Nada legal, o que pode ocasionar uma obesidade. Junto com a obesidade, também vem outras doenças, como por exemplo, o câncer. O câncer é uma célula que se alimenta de glicose. Então, quanto mais carboidrato consumimos, mais alimentamos as células cancerígenas. Tanto é que quando um paciente é diagnosticado com câncer, a primeira medida a ser tomada na alimentação dele é abaixar ao máximo o consumo de carboidratos, para não alimentar essas células tão terríveis à nossa saúde. Uma outra doença que pode se desenvolver também pelo alto consumo de carboidratos é o Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas como Parkinson, entre outras. Não podemos deixar de citar o diabetes, que é uma doença terrível que pode muito ocasionar outras doenças como insuficiência renal, cegueira e até amputação de membros devido à instalação da doença. Bem, com tudo isso, então vem a próxima questão. Como eu vou fazer a distribuição da minha alimentação? Se eu vou diminuir carboidratos, eu preciso aumentar então proteínas e gorduras. Mas as gorduras não fazem mal? Vamos lá. Em 2013, a Suécia foi o primeiro país ocidental a oficializar uma dieta de baixo carboidratos e rica em gorduras como padrão no país. E eles fizeram isso a partir de uma análise de mais de 16 mil estudos científicos que comprovavam os benefícios do consumo das gorduras saturadas, inclusive, e os malefícios no alto consumo de carboidratos. Então temos aí uma informação muito preciosa que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. A alimentação de baixo carboidrato, ela pode ser caracterizada quando você faz um consumo de, por exemplo, 50% de carboidrato, 25% de gordura e 25% de proteína. O ideal é que seja carboidrato contra gordura e proteína igual, né? Carboidrato igual gordura e proteína, ou carboidrato um pouco menor do que gordura mais proteína. Essa é uma conta que com certeza vai fechar muito bem se você está buscando fins estéticos ou de saúde, porque assim você consegue manter o seu nível glicêmico mais estável, o que vai gerar uma maior queima de gordura corporal, sem contar na saciedade que uma alimentação assim vai te gerar. As melhores fontes de carboidratos para nós consumirmos no nosso dia a dia são frutas, verduras, legumes, raízes como mandioca, batatas, inhame. As proteínas podem ser ovos, carnes, frango, carne vermelha, enfim, todas elas. E as gorduras podem ser inclusive as gorduras animais, que, como eu já falei, há algum tempo eram mal faladas, mas hoje em dia nós já sabemos o quanto a gordura animal pode ser benéfica para o nosso organismo. As gorduras que fazem mal são as gorduras vegetais hidrogenadas, como por exemplo, óleo de soja, óleo canola, óleo de milho, margarinas, aquela gordura contida no sorvete, que é uma gordura totalmente hidrogenada, em recheios de bolachas recheadas. Sabe aqueles cookies que derretem na boca? É pura gordura hidrogenada e açúcar, ou seja, terrível para a nossa alimentação, para o nosso dia a dia. E, infelizmente, o que nós vemos hoje em dia, no dia a dia das crianças, é elas levando esses lanches para a escola, porque são práticos, são saborosos, mas os pais têm que ter muita atenção em relação a isso, pois estão, de uma certa forma, intoxicando os filhos.
E nos meus atendimentos, eu identifico uma dificuldade muito grande dos pacientes em como fazer esses lanches intermediários com uma distribuição de macronutrientes adequada. Vamos lá, uma maneira muito fácil de entender. Vamos pensar que você vai consumir uma banana, uma fruta que é fonte de carboidratos. E você resolve colocar aveia, que também é carboidrato, e ainda colocar um melzinho, mais carboidrato. Cadê a gordura e a proteína? Não existe. Então, essa refeição vai aumentar muito a sua glicemia. Melhor do que ela seria você consumir a mesma banana que você quer colocar na sua refeição, com uma porção de castanhas, por exemplo, uma colher de óleo de coco, pode polvilhar um whey por cima para dar um sabor diferente, ou uma pasta de amendoim, e assim você consegue aumentar a quantidade de gorduras e proteínas dessa refeição. Carboidratos, gorduras e proteínas maior ou igual. Assim você mantém melhor a sua glicemia durante todo o seu dia. Outra opção, outro exemplo, está com mais fome, quer uma refeição um pouco melhor, você pode fazer uma tapioca, que é uma fonte de carboidratos, e rechear com frango, com queijo ou carne, requeijão, fontes de gorduras e proteínas, ovos mexidos, fazendo sempre esse equilíbrio de mais gorduras e proteínas ou igual em relação aos carboidratos. Pessoal, eu espero que vocês levem essas informações para o dia a dia de vocês, que sirvam muito para melhorar a saúde e sempre visando a longevidade. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse quadro, deixe um recado no meu Instagram que nós teremos o maior prazer em responder.